Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao UND, que hoje vai falar sobre os frutos da pandemia. Um professor se reinventa durante a pandemia e só no primeiro trimestre já fatura 3 vezes mais do que no ano anterior. E sobre esse assunto, a gente conversa com um casal. A gente vai falar com Fábio Seschini, mestre em saúde pública da USP, doutor em educação física e sócio fundador do Viajando pela Fisiologia. Tudo bem, Fábio? Seja muito bem-vindo, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com você, Roberta. E a gente conversa também com a Raquel Saponi, sócia fundadora do Viajando pela Fisiologia, que é o que a gente vai conhecer hoje, essa criatividade. Tudo bem, Raquel? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Roberta. Boa noite a todos. A gente pode dizer que a pandemia foi um momento de vocês se reinventarem? Como é que foi isso? Olha, foi um momento da gente se reinventar, né? Porque ninguém em sã consciência imaginaria que uma pandemia dessas proporções iria acontecer, né, no Brasil e no mundo. E o que aconteceu no nosso negócio é que a pandemia fez o nosso negócio simplesmente explodir do dia para a noite. E baseado nas medidas, né, que nós tomamos aqui na empresa, medidas rápidas, isso permitiu a gente crescer de uma forma que nos anos anteriores nós não conseguimos crescer, Roberta. Fábio, então, para a gente entender um pouquinho melhor por que vocês explodiram na pandemia, quando a gente fala de pandemia, todo mundo só pensa em coisa muito ruim, né? Em doença, em morte, as pessoas perdendo emprego. Agora, teve gente também que aproveitou esse momento e explodiu, como você falou. O que vocês faziam antes? Conta um pouquinho da história, da trajetória da sua empresa. Bom, legal. Nossa empresa começou em fevereiro de 2017, né? Eu sou professor universitário, já atuo há quase 20 anos dentro da universidade. E aí, a minha esposa, a Raquel, ela decidiu abrir uma empresa de cursos online. Então, ela chegou um dia para mim e falou assim, olha, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou vender seus cursos online na internet, eu vou aprender como é que faz esses negócios, eu não sei bem direito, mas eu vou aprender. E nós já estávamos, né, trabalhando com cursos voltados para estudantes e profissionais de educação física, cursos de atualização profissional, a partir do ano de 2017. E aí o que aconteceu? Nós crescemos em 2017, crescemos em 2018, crescemos em 2019, mas quando chegou no período da pandemia, Roberta, que praticamente, né, quase que toda a população foi obrigada a ficar confinada vários dias dentro de casa, houve uma procura bastante exacerbada dos profissionais de educação física para cursos de capacitação na internet, né? Justamente pela facilidade de poder estudar dentro de casa, já que era um período obrigatório ficar dentro de casa. E o que permitiu nós crescermos de forma exponencial durante esse período de pandemia é que a gente estava preparado para poder aproveitar essa oportunidade. Então, como você falou muito bem, né, muitas pessoas, infelizmente, perderam emprego, outras não souberam aproveitar as oportunidades. O que permitiu nós aproveitarmos essa oportunidade é que nós estávamos devidamente estruturados, devidamente preparados para poder absorver o aumento da demanda, né? Porque a demanda aumentou do dia para a noite e nós tínhamos aqui como absorver essa demanda. E os profissionais, né? Eles do dia para a noite tiveram que parar de trabalhar, sobrando um tempo que eles não tinham antes. E eles procuraram ocupar esse tempo se capacitando, né? O que acabou ajudando vocês. Agora, quando você fala de se preparar, né, vocês estavam preparados para algo que ninguém esperava, que era a pandemia. Ou seja, essa questão do marketing digital, de estar presente na internet, é algo que já vem crescendo nos últimos anos, né? Quem não pegou essa carona, está pegando agora na pandemia. Agora, quem não pegar dessa vez, está fora do mercado, não? Ah, com certeza. Porque, assim, desde que eu comecei a estudar marketing digital em 2017, todos os grandes especialistas em marketing falavam que a gente tinha que se preparar para aproveitar que 2020 seria o boom de cursos online no Brasil. Então, a gente fez muitos cursos, mentorias, a gente fez tudo para a nossa empresa estar estruturada para 2020. Só que nunca ninguém imaginava que esse boom seria por causa de uma pandemia, né? Que, aliás, a pandemia acelerou, acho que uns 5 anos, o que iria acontecer na parte online, né?
Então, quando a gente fala preparado, a gente se preparava para um crescimento mais que a gente esperava, porque a internet iria chegar em locais no Brasil onde não se tinha, a melhora da internet, da transmissão, mais pessoas com aparelhos smartphone, computador, as pessoas se acostumando a estudar de maneira online, né? Como já acontece nos Estados Unidos, mas nunca foi imaginado que isso seria acelerado por causa de uma pandemia. É complicado, né? Agora, o Fábio, enquanto professor de educação física, Fábio, já professor, está sentindo esse momento de aula remota, de aula online, que acabou sendo imposto, né, por conta da pandemia. A gente sabe que quando a gente fala de professor e aluno, se fala muito na questão do toque, da troca de experiências, do olhar, que agora está tudo online. Você, enquanto professor de educação física, qual tem sido a sua maior dificuldade? Ou você já está online já desde 2017? Olha só, Roberta, você sabe que quando nós começamos em 2017, né, eu ia ministrar uma aula online e eu me comportava de uma forma assim muito rígida, né, muito pouco natural. E isso não conectava com o público da internet, porque assim, eu trabalhava 15 anos, sempre com turmas grandes, ministrando cursos no Brasil inteiro, viajando o Brasil inteiro para ministrar cursos, muitas vezes para mais de 300, 400 pessoas. E aí, de repente, eu, né, para começar a empresa, eu me vi aqui na minha sala, com um computador e uma câmera, e não tinha ninguém para poder interagir assim, né? Não tinha essa coisa do olhar, não tinha essa coisa de você contar, por exemplo, uma piada no meio da aula e a galera rir para se soltar um pouco. E aí eu comecei a dar aula assim muito rígido, né? Então, olá, boa tarde, eu sou o Dr. Fábio Seschini, hoje nós vamos conversar sobre tal assunto. E era pouco natural e não conectava com o pessoal da internet. E aí nós tivemos, praticamente eu tive que aprender como se fosse uma nova linguagem. Então eu precisei acompanhar algumas pessoas que já trabalhavam na internet há muitos anos para ver como que eles falavam, como que eles gesticulavam, como que eles colocavam, por exemplo, né, entre aspas, uma piada boa no meio da aula, e eu precisei me modelar. Então eu costumo brincar e falar assim, na verdade, eu precisei aprender uma nova linguagem para poder trabalhar de forma online. E aí, olha que interessante, né? Hoje, por exemplo, depois de 3 anos e meio que nós começamos a empresa, eu gosto muito de dar aula presencial, sempre vou gostar, porque é o professor raiz, né? A aula presencial. Mas hoje eu me sinto muito mais à vontade ministrando uma aula online, por exemplo. Eu estou aqui na minha casa, estou no meu ambiente, está tudo certo, tudo preparado, mas eu tive, né, no caso, que aprender uma nova linguagem, até de vestimenta, por exemplo, né? Eu vinha dar aula na internet como eu dava uma aula presencial, eu ia de camisa e não conectava. Então, foi a construção de uma nova linguagem. É quase que uma nova profissão, né, Fábio? A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre os bons frutos da pandemia. É só um minutinho, não sai daí, eu volto já já. O Holiday está de volta. Nosso assunto de hoje são os bons frutos trazidos pela pandemia. E sobre isso a gente está conversando com Fábio Seschini, mestre em saúde pública da USP, doutor em educação física e sócio fundador do Viajando pela Fisiologia. E também com a Raquel Saponi, sócia fundadora do Viajando pela Fisiologia. Já que a gente está falando tanto do Viajando pela Fisiologia, vamos entender então um pouquinho do que é esse produto que vocês acabaram criando, que tem trazido excelentes frutos durante a pandemia. Viajando pela Fisiologia é o nome do curso, é isso? Bom, Viajando pela Fisiologia é o nome da nossa empresa, né? Então, o que a nossa empresa faz? Ela disponibiliza para profissionais de educação física cursos de atualização profissional em diferentes áreas envolvendo aí a área do treinamento. Então, por exemplo, nós temos curso de capacitação profissional para ensinar o profissional de educação física como ele deve prescrever treinamentos para pessoas idosas, para pessoas que têm doenças, né, como diabetes, que é uma doença que cresce bastante no Brasil, hipertensão, pessoas que têm câncer, e também ensinamos como trabalhar, por exemplo, com o trabalho personalizado. Então, por exemplo, o profissional de educação física que é personal trainer,
ele vende um produto para a população chamado treinamento personalizado. E nos nossos cursos nós ensinamos ele como que ele pode transformar, fazer um treinamento personalizado de acordo com as características de cada pessoa que ele vai receber. E uma coisa bacana, Roberta, é que o nome Viajando pela Fisiologia, né, ele acabou surgindo de forma natural, porque na época eu viajava o Brasil inteiro, né, em 2007, viajava o Brasil inteiro para ministrar aulas e cursos, e eu via todo dia, todo final de semana eu via assim, os alunos falavam assim, professor, eu fiquei 12 horas dentro de um ônibus, eu ia dar aula em Manaus e vinham pessoas que ficavam 14 horas dentro de um barco para poder chegar em Manaus para ter aula. Então, o nome da empresa ele acabou surgindo, né, em função desses alunos que precisavam viajar muitas horas até um grande centro urbano para poder ter uma aula. E a empresa ela surgiu na tentativa também de poder ajudar as pessoas, né, que têm dificuldade de locomoção para grandes centros urbanos, para poder chegar à qualidade de informação que permitisse essas pessoas se qualificarem para atuar lá dentro da sua própria comunidade. Eu acho que essa é a grande sacada da internet, né? Ela permite acesso a longas distâncias às mais diversas pessoas. Eu acho que quando a gente fala de conhecimento, não tem como a gente pensar, imagino que hoje seria impossível um professor pensar em transmitir conhecimento sem ter a internet como sua aliada, né? Ah, sem dúvida. Hoje, por exemplo, só para você ter uma ideia, Roberta, nós fazemos todo domingo, nós fazemos uma aula gratuita. É uma aula aberta, quem quiser participar pode participar, não vai pagar nada. E nós temos pessoas que nos acompanham da China, nós temos pessoas que nos acompanham dos Estados Unidos, da Europa, temos pessoas do interior, interiorzão mesmo do Brasil, que nos acompanham, que presencialmente talvez eles não teriam condições, né, de viajar para um grande centro urbano. Então a internet, eu costumo brincar e falar assim para a Raquel, né, nós não sabemos onde nós estamos chegando, porque não dá para imaginar, mas a gente, hoje, Viajando pela Fisiologia, ele tem alunos praticamente no mundo inteiro. E a ideia de vocês, então, é capacitar professores de educação física. Não, o produto final não chega às pessoas, ou também chega? Então, o produto final ele não chega às pessoas, né? Então, a ideia é capacitar o profissional de educação física, porque a educação física ela é uma área, né? Quando a gente fala de prescrição do exercício, prescrição do treinamento, por exemplo, para estética, para pessoas doentes, é uma área muito dinâmica. Então, as informações, elas mudam de forma bastante rápida. E isso obriga o profissional de educação física também a ter um processo de capacitação quase que constante. Então, todos os nossos produtos e serviços, eles são voltados para o profissional de educação física e o profissional de educação física usa esse conhecimento que eles aprendem conosco para aplicar na população final, que é a população brasileira. E essa eu acho que é a grande sacada. Agora, a Raquel também participou de todo esse processo. Enquanto o Fábio, acho que trazia o conteúdo, você ficava nos bastidores aí do marketing digital, é isso, Raquel? Isso mesmo, Roberta. A minha profissão de formação, eu sou farmacêutica, né? Aí em 2017 eu fui demitida de uma empresa, aí veio um livro, né, que até o Fábio que comprou, começou a ler, que falava disso de trabalhar pela internet, né? Eu li o livro e na hora, porque assim, eu sempre falava para ele que a gente tinha que abrir uma empresa de cursos, mas na minha cabeça presenciais, porque eu vi o tanto, como os alunos gostavam dele, falava que ele explica super fácil, uma linguagem que é de fácil entendimento, e veio a oportunidade, já que eu estava, né, fora do mercado de trabalho, de aprender e passar todo o conhecimento dele no presencial, passar para o online, né? E então eu não fui procurar emprego na minha área, né? Porque uma pesquisa que eu andei fazendo, o meu salário ia ser menor do que eu ganhava naquela época, e me dediquei totalmente a aprender mesmo o marketing, aprender como fazer um site, como usar essa linguagem, né, do marketing na internet para promover o conhecimento, né? Então, toda a parte de bastidor sou eu que faço. Hoje a gente tem uma pessoa que ajuda, né, uma colaboradora no atendimento também. E toda a parte de conteúdo do Viajando pela Fisiologia
é o Fábio que faz, né? Então, hoje, o Viajando pela Fisiologia é construído dessa forma. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre esses bons frutos trazidos pela pandemia. Não sai daí, um minutinho, eu volto já já. O ND está de volta. Nosso assunto de hoje são os bons frutos trazidos pela pandemia. E sobre esse assunto a gente está conversando com Fábio Ceschini, sócio fundador do Viajando pela Fisiologia, e com a esposa Raquel Saponi, que também é sócio fundadora da empresa. Bom, todo esse produto que vocês fizeram e alcançaram agora com êxito nesse período de isolamento social, onde as pessoas procuraram muito os cursos online de vocês, posso dizer que vocês estão realizados hoje? Estamos realizados, viu, Roberta? Sabe por quê? Hoje nós conquistamos uma espécie de poder que as pessoas querem ter, mas que é uma espécie de poder que é difícil conquistar. Eu chamo esse poder de a liberdade da escolha. O que é a liberdade da escolha? Por exemplo, hoje nós podemos escolher. Se eu quiser, por exemplo, viajar amanhã, eu posso viajar amanhã, porque eu, para manter a empresa funcionando, né, nós, para trabalharmos, nós precisamos de um ponto na internet, um celular e um computador. E eu tenho isso disponível praticamente no mundo inteiro. Então, hoje eu não estou preso a um horário fixo da universidade, hoje nós não estamos presos, né, vamos dizer assim, ao chefe dizendo para você que você tem que trabalhar depois do horário. Então, a nossa realização é ter o poder de poder escolher aquilo que a gente vai fazer, quando fazer, como fazer, sem se preocupar em ter que ser meio, vamos dizer assim, político, né, com o chefe, essas coisas todas. Eu acho que isso é libertador, né, Fábio? Agora, quando a gente vê só esse resultado, também tem que lembrar de todo o plantio anterior, né? Todo o trabalho que foi feito para você ter hoje esses frutos, né? Sem dúvida, isso é uma construção, né, que vem desde a época da graduação, o início do trabalho como professor universitário, e isso é uma coisa que eu falo para todos os meus alunos, né? Tudo na vida, inclusive o conhecimento e o sucesso, é uma construção. E toda construção leva tempo para acontecer. Não foi do dia para a noite, mas a gente tem hoje essa condição de poder decidir o que a gente vai fazer, com quem não fazer, quando fazer e de onde fazer, que é o que eu chamo de liberdade. E ter essa liberdade, esse sucesso viraram livro, é isso? Conta pra gente aí. Virou, Roberta, virou esse livro aqui, que é o livro Sucesso é Treinável, que foi uma proposta feita pelo Joel J, junto com o pessoal da editora Gente. E nesse livro aqui, nós contamos, né, a criação da empresa, como que nós criamos, o que, que nós passamos, o que, que nós tivemos que aprender, hábitos, né, que nós tivemos que mudar na nossa rotina para poder chegar hoje a esse poder de escolher, né? E é muito bacana, porque assim, quando você fala que você tem o poder de escolher, o que você está dizendo é o seguinte: hoje eu posso, por exemplo, escolher os projetos que eu vou dedicar meu tempo de trabalho e escolher os projetos que eu não vou dedicar. Uma coisa que há anos atrás eu não tinha como escolher, né? Então era assim para todo mundo. Hoje a gente pode escolher. E essa história, junto com outras pessoas, nós contamos nesse livro aqui, que é O Sucesso é Treinável. Agora, a gente começou esse programa, Fábio, falando que vocês se reinventaram e nesse período de pandemia, só no primeiro trimestre, vocês já faturaram 3 vezes mais do que todo o faturamento do ano passado. Quer dizer, além de ter essa liberdade, de ter sucesso, essa satisfação, também tem o retorno financeiro, né? Sem dúvida, o retorno financeiro, né? E aí uma coisa interessante, Roberto, as pessoas acham que o retorno financeiro é uma coisa que vai acontecer assim, do dia para a noite, de uma semana para outra. E como eu disse no começo, o resultado financeiro, ele veio porque no momento que entrou a pandemia, nós estávamos preparados para aproveitar esta demanda. Então, é uma construção, eu até brinco e falo assim, né? A empresa, embora eu sou sócio fundador, sou eu que ministro os cursos, mas quem inventou isso foi a Raquel. Porque quando a Raquel me propôs isso, eu não tinha, Roberta, nem Facebook pessoal.
eu não ligava para a internet, eu não estava ligado nesse negócio de internet. Foi ela que falou, eu vou tentar, eu vou ficar 6 meses, se não der certo, aí eu volto para a minha área, mas eu quero fazer um negócio diferente, eu não admito ganhar metade do que eu ganhei, eu sou profissional de excelência, então eu vou tentar. Então, na verdade, a construção da ideia, a construção do plano de negócios, a construção da empresa é fruto da Raquel, que eu até brinco, né? E chamo ela de Super Raquel, porque ela tirou isso do zero, Roberta, do zero. Haja criatividade, hein, Raquel? Raquel, Fábio, muito obrigada pela participação de vocês. Foi uma delícia o nosso bate-papo. Eu acho que o mais importante é a gente trazer essa esperança para as pessoas de que nem tudo está perdido, né? Se você se empenhar, como a Raquel fez, você pode ter uma excelente ideia, lutar por ela e fazer acontecer e, de repente, até vira mais um livro também, né? Com certeza. Com certeza. Nós que agradecemos, prazer enorme estar aqui no seu programa, estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Raquel. Obrigada, uma ótima noite. Boa noite. A ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.